Bom, o Rogério Ceni ficou numa situação muito complicada com a expulsão do Rodrigo Caio. E ele precisava fazer uma alteração ou alterações, ele tinha que fazer escolhas para tentar empatar o jogo. Naquela altura virar era quase impossível. Ele fez as alterações, optou por jogar pelos lados do campo e cruzar bolas e deu certo. Tanto que o Flamengo empatou o jogo. Agora, se os jogadores brasileiros têm um temor terrível nas decisões e costumam perder pênaltis, o problema não é do técnico, fosse quem fosse. O que o Rogério podia fazer era fazer o time chegar. E o Flamengo deu um sufoco no Racing mesmo com 1 a menos. Não permitiu nada, o Racing não teve contra-ataque. A partir daí, é o problema do brasileiro decidir mal. E isso é normal, isso acontece toda hora. Você veja, amigos, vejam o número de eliminações de times brasileiros contra equipes argentinas. É um negócio absurdo. Não esqueçam também que no ano passado o Flamengo ganhou do River quase que num acidente. O Diego entrou no finzinho do jogo, como ontem, e entrou de uma maneira muito feliz e jogou 4 minutos e ganhou o jogo. Aquilo foi um acidente. Mais um detalhe: com o Jorge Jesus, o Flamengo só não foi eliminado pelo Emelec porque arrumaram um pênalti Mandrake e naquele dia o Flamengo decidiu bem nos pênaltis. Mas era contra time equatoriano, não contra time argentino. Olhem o número de times argentinos que vêm aqui e ganham de brasileiros. É qualquer time. É Tajeres de Córdoba, Defensa e Justiça. Lanús não é timinho, mas também não é dos grandões. Nossa, qualquer um. Qualquer time argentino que vem aqui, eles eliminam os brasileiros quase sempre na manha. Só no saber decidir, coisa que o brasileiro não sabe. Isso tem duas razões. Primeiro, o jogador brasileiro, o brasileiro do modo geral, quer aquela autossuficiência que ele é o melhor do mundo. Ele vem nessa ilusão, e se ele é o melhor do mundo, ele não pode perder. E aí pega time argentino, que os times argentinos, o jogador argentino, que no mínimo é do mesmo nível que ele, é malaco. Usa muito bem isso contra o brasileiro. Aquela coisa do brasileiro achar é vida ou morte e tal, não sei o quê, eles usam muito bem isso contra. E acabam quase sempre levando vantagem só na malandragem, só na malícia. E o terceiro tópico que eu quero colocar. O Rogério Ceni, ele fez uma aposta que provavelmente qualquer um de nós faria, mas eu tenho muito receio com relação ao futuro da carreira do Rogério. E vou dizer por quê. Há alguns anos, o Adilson Batista começou a carreira de uma maneira muito forte, com muita gente acreditando nele e tal, como eu continuo acreditando no trabalho do Rogério. Mas o Adilson era assim também, todo mundo, um cara líder, um cara inteligente, um cara diferente, começou até com bons resultados. E aí ele começou a receber alguns convites e a coisa não andava, não por culpa dele, porque não davam tempo para ele trabalhar. Aí ele teve passagens bem rápidas, inclusive aqui em São Paulo, e ele até me contou o desespero dele quando, na sequência, ele foi convidado por 3 times, demitido rapidamente de 2, e a última eliminação, último trabalho interrompido rapidamente foi o Santos, e ele falou para o presidente na época, eu não lembro quem é, não faz isso que você vai acabar com a minha carreira. E dito e feito, o Adilson foi rapidamente esquecido. O Rogério corre o risco de ganhar fama de que é técnico de um time só, técnico de time pequeno. Eu não penso isso. Ele não teve tempo de trabalhar no Cruzeiro, o trabalho dele não pôde ser visto e analisado no Cruzeiro, o trabalho dele não pôde ser visto e analisado no Flamengo, mal tem tempo de treinar, mas o futebol brasileiro, como bem disse Fernando Diniz, é um moedor de pessoas. Para começarem a moer o Rogério, não vai precisar muito, não. Daqui a pouco ele começa, já estão achando que a culpa foi de não sei o quê, de não sei mais o quê. O Rogério fez alterações para o time empatar e o time empatou. Que culpa ele tem que o Arão bateu o pênalti? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente sabe que o Flamengo não tem respeito por pessoas, não tem respeito por ninguém, e não demorará a dar a cabeça do Rogério Ceni. E aí vai ficar aquela coisa. Ele é só técnico do Fortaleza. No São Paulo não andou, no Cruzeiro não andou, no Flamengo não andou. Repito, não acho isso. Como também acho que o Adilson Batista tinha capacidade para ir mais longe. Mas foram dando a cabeça dele várias vezes, ele ganhou um desgaste que custa bem caro para ele até hoje. Então, eu torço para que deem sequência à carreira do Rogério, porque nós corremos risco de perder um treinador de muito futuro por causa da maneira como o futebol brasileiro funciona. Ok, mas são só 22 dias de trabalho do Rogério, né? Flávio, Vampeta, Espímpolo. É muito difícil você analisar, porque 22 dias, né? Não tem nem um mês. E claro que o Rogério. E aí você já põe na conta do Flamengo a eliminação na Copa do Brasil e essa eliminação na Libertadores. O que é da conta do Rogério e o que não é da conta do Rogério? Essa é a pergunta de momento, Vampeta. O que você coloca
na conta do Rogério como os erros e o que não tá na conta do Rogério, porque a gente viu um Flamengo muito ganhador no ano passado e tá todo mundo esperando aquele Flamengo até agora, né, que ainda não apareceu. O Gabriel, tudo na conta do Rogério também, né? Porque, olha bem, quando o Flamengo demite o Domenech, só olhar os números, né? Treinadores no Brasil estão sendo demitidos com 70%, 74% de aproveitamento. Então, quando você contrata o Rogério para o lugar do Domenech, não é que a torcida do Flamengo, a diretoria, vai ter paciência de dar o tempo ao Rogério de um ano de trabalho. Ele já chegou com menos de um dia indo para o banco contra o São Paulo, jogo do Maracanã, já assumindo na Copa do Brasil, né? Depois tem um jogo de volta, foi eliminado. O torcedor do Flamengo e a diretoria esperava passar do Racing, chegar à final de novo da Libertadores. Então os caras vão botar na conta do Rogério também. E quando o Rogério vai para o Flamengo, ele sabe disso tudo. Ele sabe que tem que tentar chegar com um dia de trabalho, tentar eliminar o São Paulo da Copa do Brasil. Ele sabe que dentro de 2 semanas ele ia ter Libertadores para eliminar a equipe do Racing. Ele sabe disso tudo. Ele sabe que tem que ganhar o campeonato, os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Sobrou o Campeonato Nacional, que para muita gente só sobrou o brasileiro. Mas ser campeão brasileiro é muito difícil. É difícil demais. Tem a concorrência aí do Atlético Mineiro, tem a concorrência agora do Palmeiras, que está crescendo, do próprio Grêmio, que está chegando, do Inter. Quer dizer, vai ficar na conta do Rogério. As críticas vão vir, a torcida vai cobrar. Eu estava vendo aqui agora na televisão, torcedor agora vai... Aquelas frases de organizado, vai pro amor, ou vai pro terror, né? E a gente sabe que não é fácil ganhar a Libertadores. Eu falei, o Racing não é uma equipe qualquer da Argentina. Tem que se ter o respeito, tem jogadores importantes. Você vê jogadores ali, ó, o Mena, que jogou aqui no São Paulo, passou por futebol brasileiro, foi campeão de Copa América, tem o Lisandro Lopes, tem o próprio treinador que todo mundo quer aí. O time brasileiro é louco para tirar ele do Racing e trazer para o futebol brasileiro. E a própria história do Racing não perdeu para um time qualquer. Agora, Espímpolo, se você é presidente do Flamengo, quanto tempo você daria para o trabalho do Rogério? Não, é pouco para você tomar alguma decisão, mas a gente tá falando de futebol brasileiro. O Botafogo não deixou o cara nem trabalhar e mandou embora. A gente sabe como é que funciona aqui, né? É a falta de respeito enorme com o profissional. O Rogério é o grande culpado por isso, não, mas ele tem culpa? Claro que tem. Nos jogos com o São Paulo, quem determinou os batedores dos pênaltis? Né? Com caras importantes. A imagem mostra aí o Everton Ribeiro do lado do Vitinho ali. E o Vitinho balançando a cabeça, não, eu vou bater o pênalti e tal. Pô, por que o Rogério não gritou no campo? Pô, eu fiz um monte de jogo de São Paulo. O Rogério Ceni do gol escolhia batedor de pênalti, escolhia tudo no São Paulo. Vampeta jogou contra o Rogério, conviveu com o Rogério na seleção, ele sabe da personalidade que tem o Rogério. O Rogério lembra do episódio Ney Franco? Não vai entrar esse, vai entrar o Cícero. Cícero, vai entrar o Cícero. Bateu o Ney Franco, caiu. Você entendeu? Pô, o Rogério Ceni, não tô falando São Paulo, que o Flamengo ia eliminar o São Paulo, não é isso, não tô dizendo isso. Só tô contando episódios. Agora, não, o Vitinho não, vai bater o Everton Ribeiro, tal. Será que o Rogério tá um pouco tímido com esse tanto de estrelas? Ele tá um pouco amarrado? Sabe? Então, ainda tá chegando no clube, não conseguiu trabalhar, os caras estão conhecendo o Rogério agora. O Rogério, quando era goleiro, cansou de brigar com o Gabigol no campo. É só pegar aí, o YouTube tá aí pra dizer. E aí, Flávio, como é que você vê essa questão do Rogério? Porque ele tá sendo marcado como um técnico que todo mundo aposta muito, mas que dura pouco. No Cruzeiro foi assim, no São Paulo foi assim também. O único time que deu respaldo, que deu tempo, foi o Fortaleza, mas aí é uma outra questão, né, Flávio? E o grande problema do Rogério é esse, é ele ficar marcado como um técnico que dura pouco, né, Flávio? Pois é, eu coloquei exatamente isso. Agora, você sabe que o maior motivo das demissões em massa no futebol brasileiro é a covardia dos gestores, né? A covardia dos cartolas dos clubes. Eles são covardes, eles não têm coragem de assumir os erros que cometem. Então, eles dão a cabeça dos treinadores e aí fica tudo resolvido. Jorge Jesus tivesse perdido nos pênaltis com o Emelec, teria ido embora também. Se ele voltar ao Flamengo agora, ele não vai fazer um bom trabalho, porque é outra situação, outro momento.
Aconteceu de dar tudo certo naquele momento. O Rogério, ele encontrou um cara de boa índole, um cara que trabalha com correção, que não tem, obviamente, a mesma cobrança dos outros, mas o Fortaleza tem um projeto de trabalho e deu tempo para que ele trabalhasse, colocasse a mão dele nas coisas, ajudasse em todos os sentidos. No Cruzeiro, ele foi vítima de uma quadrilha e ele foi covardemente demitido. Se a direção do Cruzeiro tivesse vergonha na cara, ela teria limpado a área lá. Ela sabia que tinha uma quadrilha de jogadores lá dentro e ela deu força para a quadrilha e derrubou o técnico. No São Paulo, a gente sabe como é que o leque funcionou. Esse último ano foi ótimo que ele largou e aí o Raí, o Pássaro seguraram e o Fernando Diniz foi embora. Será que o trabalho do Rogério não seria até melhor que o do Fernando Diniz? Ou pelo menos do mesmo nível se ele ficasse lá por um ano? A gente lembra as oscilações que o São Paulo teve. Cansou, ele teve oscilação. Deu tempo para trabalhar. Eu entendo o seguinte, todo cara que chega à condição de técnico de um time grande, ele tem capacidade para isso. Uns mais, outros menos, mas se o cara tiver tempo para trabalhar, ele vai conseguir fazer uma coisa legal. Só que eles são vítimas de covardes. O Rogério Ceni nem estreou como técnico do Flamengo. Quantos treinos o Rogério deu? Pouquíssimos, pouquíssimos. 22 dias, jogou um monte de campeonato, jogou, tá até a nossa manchete aí, tem mais eliminação do que vitória. Ele praticamente não jogou, não treinou, só jogo, viagem, ou seja, é uma covardia, uma coisa covarde o que fazem no futebol brasileiro. E o Rogério pode ser vítima de novo desse tipo de covardia. Então, é muito sério isso. O Márcio estava falando sobre a história dos pênaltis, eu confesso que agora não sei se mudou. Quando eu era repórter, a gente tinha acesso inclusive a rodinha lá dos jogadores, na hora que eles iam escolher pênalti e tal. Normalmente é o seguinte, e o Vamp pode nos ajudar nisso também, porque o Vamp viveu isso internamente. Tem aqueles caras que batem pênalti sempre nos treinamentos e tal, tem melhor aproveitamento, e o treinador, ele costuma, nessa hora, partir da pergunta para os que batem melhor. Você é o que melhor bate, quer bater? E muitas vezes o cara não está legal por algum motivo, está com o tornozelo estourado por alguma coisa, e o cara opta por não bater. E um outro que não estava tão bem escolhe para bater. E é assim que funcionava, é meio que uma conversa naquele momento. Se nós lembrarmos recentemente da decisão do Campeonato Paulista, o Luxemburgo fez uma coisa que soaria como absurda. Ele preteriu o Gustavo Gomes em favor de um garoto, do Patrick de Paula. Gustavo Gomes não bateu naquela final do Paulista. Eu até perguntei para ele, por que você não bateu? E ele disse assim, eu não estava no grupo, ele nem se colocou à disposição. E olha que curioso, ele era o batedor oficial do Palmeiras. Como é que é? Então. E o pênalti no jogo. Foi ele que fez o pênalti no jogo que levou o Corinthians para a decisão, né? Exatamente, isso. E ele também tinha perdido um pênalti antes e tal. Aí o Vanderlei Luxemburgo comete a heresia de tirar o batedor oficial, o capitão do time, e botar um menino para bater o pênalti. E o que aconteceu? O menino fez o gol. Imaginem se o Palmeiras perde aquele jogo. Iam dizer que o Vanderlei era um idiota, é burro, não sei o quê e tal, não sei o quê. Ele era? Olha o que aconteceu. Então, essas coisas elas são muito complexas. É muito complicado. Depende muito do momento, depende muito da hora. O Arão perdeu o pênalti. Alguém ia perder o pênalti. Vocês viram a frieza dos argentinos para bater pênalti? Você viu, Flávio, não cortando, você viu que... Flávio, não cortando você viu que entrou um atleta no River com 17 anos, ele completou 18 anos ontem, na noite de ontem, ele bateu pênalti. No ângulo, né? O paraguaio, ele começou a rir. O Diego Alves começou a brincar com ele e ele começou a dar risada. Porque tem vários fatores aí. A responsabilidade era do Flamengo. O melhor futebol do mundo, em tese, é o brasileiro. O argentino é malaco, ele vem e aproveita isso do brasileiro. Ele percebe que os caras ficam apavorados, fica esse desespero, essa coisa, nossa, não sei o quê. Esse desespero é muito bem usado pelos caras. E o menino foi lá e bateu com frieza. O Arão, alguém ia errar, né? Aconteceu de ser o Arão. O Arão não era um cara bom para bater pênalti? Eu acho que sim. Eu escolheria o Arão. E se ele disse que estava ok, agora alguém vai errar. Não tem jeito. Isso aí é uma coisa assim. O Márcio fala de resultado, é óbvio que o resultado faz toda a diferença, é evidente. Mas, às vezes, um resultado, um detalhezinho, muda uma série de situações que a culpa não é do treinador. Que o Rogério Ceni, quando batia pênalti, ele batia bem pra cacete. Defendia, batia, resolveu uma vez aqui o jogo com o Cerro Porteño, foi um absurdo. Ele não pode bater pênalti, ele pode perguntar pro cara se o cara tá bem, se o cara tá afim, e deixar o cara bater. Foi o que aconteceu. E o Flamengo perdeu.
tem que parar com essa história. O maior futebol do mundo, não podemos perder de ninguém, somos superiores a todos, já ganhamos. Essa coisa todos os argentinos usam com uma facilidade contra o futebol brasileiro, eles se divertem.